paz, queridos irmãos em Cristo Jesus, que tem nos apoiado neste projeto Amor, a Essência de Deus. Estamos aqui para a ministração da 7ª aula e o tema de hoje é: o amor não procura os seus interesses. Tudo isso baseado naquela passagem linda de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo vai descrevendo aí ponto a ponto, não é novidade para você que já está na célula há algum tempo, vai trazendo as características do que ele entende ser o amor e também daquilo que ele entende não ser o amor. E aqui nesse capítulo ele vai falar dessa faceta do amor que não procura os seus interesses. E há algumas experiências que já se tornaram corriqueiras na nossa explanação, por isso não vou bater tanto nessa tecla, especialmente a questão dos tribunais e o amor. Esse é um dos tópicos aqui da ministração de hoje, quando encontramos a igreja de Corinto dividida nas causas, nos embates jurídicos, nas situações de injustiça que havia entre eles e que denotam claramente uma atitude de pessoas que estavam buscando somente o seu lado. Queriam resolver o problema, ou queriam terem os seus prejuízos ressarcidos, mas tinham dificuldade de enxergar uma causa maior, a unidade do corpo, o bem-estar do outro, talvez a possibilidade de abrir mão de algum direito para que pudesse todos entrarem no entendimento de amizade, de irmandade, de fraternidade, de perdão, mas eles iam até as últimas consequências em cima daquilo que eles achavam que tinham que ser julgados a favor deles. Então vimos, através dessa atitude da igreja, um grupo de pessoas que não estava amadurecido nesse amor que não busca os seus próprios interesses. Mas enfim, pulando um pouquinho essa parte, que a gente já tem falado bastante sobre as características da igreja de Corinto. Mas um exemplo que eu acho bastante interessante aqui, além dos demais, é a relação de Abraão e Ló. Abraão e o seu sobrinho Ló, que quando estavam numa determinada região, a Bíblia diz que tanto os pastores de Ló quanto os pastores de Abraão, enfim, esses dois eram da mesma família, né, o tio e o sobrinho, mas eles eram muito prósperos, tinham muitos animais, muitos bens, e chegou um momento que a terra já não podia comportar as duas famílias. E então os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão, e Abraão, mais maduro, olhando aquela situação toda, chegou ao sobrinho e disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, não vamos brigar por terra, por bens, por nada disso. Faz o seguinte, escolha a parte da terra que você achar que é melhor para você, e a que sobrar eu fico, não importa. Se você for para o lado direito, eu vou para a esquerda, se você decidir para a esquerda, eu vou para o lado direito. E assim aconteceu. O triste da história é que Ló, sendo mais novo e sendo o sobrinho, diante dessa proposta do tio, que era mais maduro, ele poderia ter pensado assim: puxa, eu vou escolher então a parte mais humilde e vou deixar a parte mais próspera para o meu tio. Afinal de contas, eu estou com ele, ele está cuidando de mim e eu só estou aqui por conta dele, porque ele tem me abençoado. Mas o sobrinho não teve essa atitude. Aliás, o sobrinho olhou para os seus próprios interesses. E o que ele fez? Levantou os olhos e avistou uma terra linda, bonita, toda bem regada, verdinha. E ele escolheu, Ló, escolheu a melhor parte para ele, pelo menos o que ele achava que era a melhor parte. E Abraão, mais maduro, mais sereno, é aquela pessoa que sabe o Deus que tem e sabe também quem ele é, não brigou por nada, não fez questão de terra. Ló, escolhe, se você for para um lado eu vou para o outro, se você for para cá eu vou para lá. Depois de Ló ter feito a sua escolha do que ele julgou ser o melhor para ele, Abraão então tranquilamente olhou na outra direção. E nessa outra direção, num determinado momento, Deus falou ao seu coração de uma maneira maravilhosa, dizendo: Abraão, agora levanta os seus olhos e veja que toda essa terra é sua. Toda essa terra é sua, é da sua posteridade, é da sua descendência. Em contrapartida, o lado que Ló escolheu, que aparentemente era uma terra boa, bonita, esverdeada,
acabou sendo uma pedra de tropeço para ele, que ele foi armando as suas tendas na direção de Sodoma e Gomorra, e ali, como a gente conhece pela história, toda aquela terra, toda aquela região fora destruída. Ló teve que ter sido tirado de lá por força dos anjos, enfim, foi uma luta, foi uma crise, porque ele teve apenas um olhar carnal, enquanto que Abraão, que não busca os seus próprios interesses, que não buscou os seus próprios interesses, teve uma visão espiritual. Ele confiou que Deus reservaria para ele o melhor, de uma forma ou de outra, não por força de briga, nem por contenda, mas que Deus julgaria a sua causa, e tudo aconteceu. No momento certo, ele olhou e viu que Deus o abençoou, e essa passagem é muito interessante, descrita aqui em Gênesis 13, de 8 a 10, que para mim, acho que deve ser a parte que você pode mais explorar para entender que esse amor, que não busca os seus próprios interesses, que dá oportunidade para o outro até ficar com a melhor parte, é esse amor no qual somos abençoados, quando aparentemente ficamos com a parte pior, mas quando temos a bênção de Deus, Deus transforma até aquilo que é mais humilde, até aquilo que é mais simples, Ele transforma em bênção. Então, você pode explorar bastante essa parte aí de Abraão e Ló. Temos aí José e seus irmãos, você vai entender também na passagem bíblica. Vou pular a parte aqui de José e seus irmãos e trabalhar aqui Paulo e os fracos na fé, que também é um outro exemplo interessante que é dado aqui na lição de hoje, o amor que não busca, que não procura os seus próprios interesses. Nessa experiência de Paulo e os fracos na fé, mais uma vez emerge aquela situação das pessoas que eram fracas na fé e que podiam se sentir condenadas por comer tal coisa que no passado era consagrada aos ídolos. Segundo a mentalidade de Paulo, Paulo não veria problema de comer daquilo que outrora havia sido consagrado aos ídolos, até porque depois de ser oferecido no mercado e depois da pessoa adquirir para finalidade de consumo e não de culto nem de adoração, aquele alimento poderia ser perfeitamente recebido com ações de graças, ia ser uma bênção. Porém, Paulo admite a possibilidade de algumas pessoas se sentirem ofendidas se elas vissem ou Paulo ou alguém comendo destas carnes, eles poderiam se sentir condenados na sua consciência. Por isso, Paulo recomenda o seguinte: olha, se comer tal coisa for servir de tropeço para o mais fraco, nunca mais comerei isso. Ou seja, eu abro mão do meu direito de comer esse tipo de carne ou esse tipo de alimento, abro mão tranquilamente, se isto vai ajudar a que o meu irmão cresça na fé. E aí ele justifica essa renúncia, essa possibilidade de renúncia, baseado em alguns textos que eu quero ler aqui, todos eles relacionados ao tema o amor não busca seus próprios interesses. 1 Coríntios 8,13 diz assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Entendendo claramente que o problema não está na carne, mas na consciência do outro. Então, se comer dessa carne lícita, mas que traz um prejuízo à fé do próximo, Paulo toma a decisão: se for para servir de tropeço, nunca mais comerei carne, porque não busco meus interesses, mas o interesse do outro, por amar o outro. Outro texto interessante, 1 Coríntios 10, 31 a 33, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse é o amor altruísta, o amor que se coloca no lugar do outro,
que sente o que o outro está sentindo. Então, mesmo diante dos seus direitos, ele sabe abrir mão, se preciso for, para que a fé do próximo não seja comprometida. E o último versículo em cima desse tema, 1 Coríntios 10, 24, que diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Queridos, o que eu quero estimular aqui é que vocês possam trabalhar para além dos exemplos que foram dados. Porque aqui a gente está falando de carne sacrificada a ídolos, a gente não vive mais num contexto semelhante a esse, a gente vive num contexto diferente. Então a gente tem que, de alguma forma, tentar transportar o princípio que Paulo está usando aqui para estabelecer este ensino. O princípio é o mesmo, mas as circunstâncias são diferentes. Então a gente tem que tentar entender, dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade familiar, social, profissional, tentar trazer os exemplos que se tornam mais de acordo com a nossa realidade, para que este ensino realmente possa ser aplicável nos nossos dias. Uma sugestão aí de você compartilhar a reflexão aí, da página 76, 3 reflexões. Você procura ser sensível ao interesse dos outros membros da sua família ou manipula as discussões para fazer prevalecer apenas o que você quer? Tanta gente que acaba usando de manipulação para fazer que no final das contas prevaleça só o que você quer ou só o que essa pessoa quer e não aquilo que é de interesse comum. Você saberia descrever alguma experiência em que você se viu abrindo mão de algum direito em favor de alguém? Você ficou feliz com o resultado? Isso realmente abençoou a vida dessa pessoa? Procure pensar nisso, traga para a discussão da célula. Você já perdoou o passado em favor do futuro? Como José abriu mão do rancor e do desejo de vingança em favor do bem-estar da família e das suas gerações? Você já teve a oportunidade de vivenciar algo parecido em favor da sua família ou de outros? Esse terceiro ponto da reflexão você vai entender direitinho quando trabalhar o exemplo aqui de José e dos seus irmãos, vai entender o que a gente está querendo compartilhar. Mas de uma forma ou de outra, o que a gente quer que as pessoas entendam, você líder, você membro da célula, entenda como que o amor que não procura os seus próprios interesses pode ser entendido dentro da sua realidade, na sala de aula, no trabalho, na família, nas relações interpessoais, dirigindo o seu carro, nas estradas. O amor que não busca os seus próprios interesses. Fora disso, não é amor. Não é amor, porque o verdadeiro amor, ele abre mão, como Cristo, que é o exemplo final também deste capítulo, abriu mão da sua divindade, não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos atributos divinos para poder viver a nossa vida e dar a sua vida em nosso favor. E é nesse modelo que nós estamos seguindo. Meu desejo é que você tenha uma célula abençoada e nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana. Deus abençoe. Shalom.